Hello guys, Teacher Carol Medeiros, mais uma vez com vocês e hoje nós vamos estudar o Second Conditional. O segundo condicional, ele vai indicar uma ação incerta, ele vai indicar uma incerteza, certo? Ou uma hipótese. Se tal coisa acontecesse, teria resultado nessa. Quer dizer, hipóteses ou incertezas. Vamos ver agora a estrutura. Eu tenho o if, que vai introduzir a oração condicional. Na oração condicional, como eu já falei anteriormente, quando eu falei sobre o primeiro condicional com vocês, não importa a ordem, certo? Não importa. A oração condicional, ela vai estar sempre com if, por isso que se chama if clause, né? Que é a frasezinha do if. Ela vai estar no segundo condicional, vai estar sempre no passado simples, tá? Lembrando que para o verbo to be, o to be no passado é was e were, mas na condicional você só usa were, ok? E a oração principal, que é chamada main clause, ela vai estar sempre no present conditional. Vai ser no tempo condicional, que normalmente é com would ou wouldn't. Pode ser também um verbo modal, certo? E o verbo principal na forma de base. Então, vamos lá. Situações imaginárias, no presente ou no futuro. If I won $1 million, se eu ganhasse, ó o verbo no passado, esse verbo é irregular, tá? Tem que dar uma recapitulada lá. Já falei pra vocês no vídeo anterior, em vídeos anteriores sobre os regular e os irregular verbs. Então, tem que ter segurança disso aí, porque senão a gente não vai adiante, tá? Então, se eu ganhasse $1 milhão, I would buy a new car. Quer dizer, eu compraria um carro novo. Isso é uma hipótese, é uma situação incerta. Então, na estrutura condicional que tem o if, eu usei o verbo no simple past, ou past simple, tanto faz. E na frase principal, que é a que contém o resultado hipotético, você vai usar o tempo condicional would, a estrutura verbal que indica tempos condicionais, would mais o verbo principal. Tá? Já já a gente vai ver mais opções. If I were you, se eu fosse você, olha, verbo to be é sempre were, tá? Verbo to be, mas o I, né, was, em outra situação, quando ela estiver lá, quando o verbo to be estiver lá, na oração, que indica a condição, que é a if, were, tá? Então, se eu fosse você, olha a principal, I would quit smoking, eu pararia de fumar. Então, esse would quit, que é pararia, em português, equivale ao nosso futuro do pretérito, que é uma coisa que estaria planejada para o futuro, poderia acontecer mais lá na frente, só que não é certeza ou simplesmente não poderá acontecer. Então, só para fazer a correspondência, tá? Would quit, eu pararia, desistiria de fumar. If I were the president, I would lower taxes. Se eu fosse o presidente, eu baixaria os impostos, certo? Então, passado, condicional. They would stay longer if they had more time. Então, eles, veja que o if veio invertido. Em vez de eu começar com a oração condicional, ela veio depois. It doesn't matter. Não importa, certo? A if sempre vai carregar um verbo no passado e a oração principal sempre vai ter esse tempo chamado em inglês condicional e aqui futuro do pretérito. Então, would mais o verbo principal na forma de base sem o to. Então, they would stay longer if they had more time. Eles ficariam mais tempo se eles tivessem mais tempo disponível, né? Eles ficariam mais se tivessem mais tempo para isso. If I won $1 million, I could stop working. Se eu ganhasse $1 milhão, eu poderia parar de trabalhar. É uma outra opção. Eu não só uso would, como também posso usar alguns modais. E eu vou falar para vocês agora. Então, o tempo condicional, ele vai abranger ou o would, na oração principal, né, no segundo condicional. Então, ou would ou could, que é poderia, might também poderia. Ou então
should, deveria. Então, qualquer um desses aqui vão anteceder o verbo principal na forma de base na main clause, que é na oração principal, certo? Um exemplo disso, ó. If I were rich, I could travel a lot. Quer dizer, se eu fosse rico, eu viajaria, eu poderia viajar muito. Então, aqui caberia o would também, certo? São só opções. Aqui eu optei como exemplo modal. Atenção! Nas sentenças negativas, quando nas main clauses, nas orações principais, aquele would, could tiver que ser na negativa, a gente também tem a opção da forma contraída. Então, would not, né, quando ela for negativa, eu posso ter wouldn't. Might not, mightn't, de acordo com alguns autores. Alguns autores não reconhecem essa forma. Could, eu tenho could not ou couldn't. Você pode também usar a forma contraída. E should not também pode virar shouldn't, que é a forma contraída, certo? Isso eu estou falando de quando a oração principal vier na negativa. Então, você pode optar pela estrutura comum ou pela estrutura contraída. If he studied, he wouldn't have a bad job. Quer dizer, se ele estudasse, ó, o if, com o verbo no passado, he wouldn't have a bad job. Olha, o would, nesse caso aqui negativa, optei pela forma contraída. Se eu quisesse usar would not, poderia? Poderia, certo? Então, se ele estudasse, ele não teria um emprego ruim, certo? Também, isso aí é uma hipótese. Segundo condicional, ele indica hipótese incerteza. Bom, a oração principal, quando vier na forma negativa, a gente viu as opções. E a oração condicional? E a if clause? Quando ela vier na negativa, como é que eu faço se tratando de simple past ou past simple? A gente tem que dar uma revisadinha lá nos pasts, tá? Então, esses vídeos estão disponíveis aqui no canal. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão utilizar if, o sujeito, e vai usar didn't ou did not, como a gente já viu em vídeos anteriores. E o verbo ele vai ficar na forma de base dele, normal. Ele vai perder aquela estrutura no passado, por exemplo, won. Won é um verbo irregular, é o passado de win, que é vencer. Então, a partir do momento que eu uso didn't, ele já carrega a informação de passado, então o won vai voltar a ser quem era, a forma de base, win, didn't win. E vai significar não ganhou, certo? Então, went, a forma de base de went, que é foi, é go, didn't go, não foi. Lived, que é viver ou morar, didn't live, não viveu, não morou. Ok? Então, sempre que a oração if tiver que ser na negativa, você vai usar o didn't e aquele verbo você vai voltar para a forma original. Seja regular ou irregular, doesn't matter. If I didn't have to work, I would go to the mall today. Então, agora eu tenho um exemplo da minha oração if, a minha oração condicional na negativa. Olha, o verbo have no passado, ele é irregular, ele ficaria had. Mas como ele está na negativa, eu tive que colocar didn't e voltar ele para a forma de base, que é have, ok? Como eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, se eu não tivesse que trabalhar, certo? Aí o resultado dessa hipótese seria I would go to the mall today. Eu iria ao supermercado hoje. Ok? Would, podendo ser algum daqueles modais também, sem problema, seguido pelo verbo com forma de base. Let's practice. Vamos lá. Primeiro a gente tem que saber onde é que está a oração if. Onde ela tiver, o verbo tem que ficar no passado. Ok? E a outra oração, que é a principal, vai ser no condicional. Would, could, might, should ou mais o verbo principal na forma de base. Então vamos lá. Na letra A, deixa eu só ler para vocês. If I in Holanda, I happy. Então minha oração if, eu já tenho que ter um verbo no passado para começar. Então live está no presente, eu corto. Certo? Would live não é formal. Would não é estrutura verbal para a frase condicional if, não. É para o resultado. Então, eu só posso ficar com a letra B. Ó, if I lived in Holanda, I would be happy. Se eu morasse na Holanda, eu seria feliz. Isso é uma hipótese, situações irreais. Next. If I
to Argentina, the market. Então vamos lá, a oração if, como eu falei pra vocês, no passado. Então vamos lá. O went é passado, tá na disputa. Go é presente. Então, letra B tá fora. Would go. A letra C vai estar fora porque would não vai entrar na frase condicional. If, ela vai entrar na principal. Então, já descartamos essa possibilidade. If I went to Argentina, I would visit the market. Se eu fosse à Argentina, eu visitaria o mercado. Next. Agora é uma pergunta. What you, if you, in my place. Então, vê só. A oração if tá lá no final. Então, o meu passado vai ter que ser no final. Tá? Do é presente. Tá fora. Be é presente. Tá fora. Were é passado. Então, fica na disputa. Quer dizer, o resultado, na verdade, seria a letra C. Agora, vamos entender essa daqui. A gente sabe que would é para a oração principal. E o verbo principal é do. Certo? Agora vai ficar what would you do? Por que eles vão se separar com o sujeito no meio? Porque é uma pergunta. A pergunta puxa o auxiliar para o início, só por isso, ok? Então, what would you do if you were in my place? O que você faria se estivesse no meu lugar? Então, nunca esqueçam, só para fechar esse vídeo, o segundo tempo condicional, ele vai indicar situações hipotéticas e reais, certo? E elas vão estar com a oração condicional mais a oração principal. A oração condicional é chamada da if clause. Essa oração vai estar no passado e a oração principal vai ter o would, ou could, ou might, ou should, tanto faz. Ou would ou esses outros três modais, mas o verbo com a sua forma de base, normal, ok? That's it. See you next class. Bye bye.